Estamos de volta e lembrando que essa matéria que eu gravei foi antes da pandemia. E o assunto agora é produção de bambu. Você já viu uma plantação? Como funciona o cultivo, a colheita, os cuidados? Pois é, eu fui conhecer a área experimental que pesquisadores estão utilizando para desenvolver as suas pesquisas. E um produtor também contou a sua experiência. Vamos ver. Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás têm desenvolvido pesquisas que identificou o bambu como grande potencial econômico para ser desenvolvido aqui no país, com uso para diversos segmentos, como a construção civil, fabricação de móveis, produção de alimentos e, inclusive, recuperação de áreas degradadas. Teve um pesquisador que teve o cuidado de catalogar e foi contando. Então ele passou de 4.000 usos, para o bambu. Muita coisa. Um outro uso que nós fazemos aqui na Universidade Federal de Goiás é no saneamento. Então nós utilizamos o bambu no tratamento de esgoto. Então a gente tem a planta viva, porque o bambu ele absorve a água. Ao absorver essa água, ele transpira, libera essa água em forma de vapor para a atmosfera. Todas as plantas fazem isso. E se a gente analisar o esgoto doméstico, 99,9% é água. E 0,0 alguma coisa por cento basicamente é matéria orgânica, que vem dos alimentos que nós consumimos. Então, para nós é problema, que causa mau cheiro, aquela coisa toda. Mas para a planta é o nutriente, é o alimento dela. Então o que nós estamos propondo hoje é tratar o esgoto de uma forma primária, que seria um tanque séptico, e depois pegar a parte líquida do esgoto e aplicar no solo vegetado com bambu. O pesquisador explica que ainda tem muitas pesquisas que estão sendo desenvolvidas e quais os tipos que foram realizadas com o bambu e o broto do bambu. Além das pesquisas com broto de bambu, nós temos pesquisas na área energética, seria a utilização do bambu para fins de produção de energia, para queima, na forma de carvão, pellet, briquete. Também a utilização do bambu no paisagismo, na parte de ornamentação. Utilização do bambu na construção civil, na confecção de artefatos, de artesanato. E aqui a gente tem uma pesquisa em que nós estamos avaliando o consumo de água da cultura do bambu e também o efeito do sombreamento do bambu, o efeito de competição do bambu sobre espécies frutíferas. Aproveitando o espaço, o professor ainda plantou outras espécies de plantas frutíferas. Nós temos aqui 3 espécies de bambu gigante e temos 5 espécies frutíferas. Então nós plantamos as frutas na entrelinha do bambu, nós subsolamos a área para cortar as raízes do bambu até uma profundidade de 30 centímetros, para que não haja uma competição por água e por nutrientes. Nós irrigamos as frutíferas para garantir o fornecimento de água e nós fizemos um manejo cortando comos do bambu para reduzir o número de varas, para aumentar a insolação. Porque a competição se dá por água, luz e nutrientes. Então nós entendemos que se nós evitarmos isso, é possível ter o desenvolvimento da planta na entrelinha do bambu. Até então isso é impossível, mas nós estamos aqui tentando provar que dá para fazer desde que a gente controle o ambiente. Estamos em um período em que a sustentabilidade está muito em alta. Preservação ambiental, então, nem se fala. E pensando nisso, o pesquisador foi questionado em relação ao consumo de água para o plantio dessa cultura. O sistema radicular do bambu ele é muito superficial, diferente do que as pessoas imaginam. Então a maior parte das raízes se encontra a uma pequena profundidade. Mas por outro lado ela vai longe e tem muitas raízes, muitas raízes. Isso faz com que ela seja eficiente na absorção de água. Mas nós não sabemos ao certo quanto de água essa planta absorve. Entendi. Então também nessa pesquisa nós instalamos sensores de umidade no solo a diferentes distâncias da toceira do bambu e também a diferentes profundidades. E nós estamos coletando esses dados para no futuro a gente fazer uma análise para a gente saber realmente do comportamento da água dentro da lavoura. Aí nós vamos saber quanto de água essa cultura explora, ela absorve. No manejo do plantio é utilizado o espaçamento entre plantas de 6 metros e entre linhas de 8 metros. E aí nós fazemos o manejo porque é importante a gente pensar também que assim, eu tenho o espaçamento entre as plantas, que vai me dar o stand, mas também eu tenho um número de plantas por touceiro.
que nós fizemos o manejo aqui, nós deixamos 5 plantas por touceira aqui nessa espécie. Agora estão brotando, vão crescer, né? E nós vamos fazer o manejo novamente lá para o mês de outubro. Nós vamos retirar algumas varas e vamos deixar novamente com 5. Então esse é o manejo que nós estamos avaliando. Poderíamos deixar 10. Entendi. Mas isso a gente ainda está estudando para saber qual seria o melhor manejo, no caso para broto ou, por exemplo, para vara, para construção civil, que vai ser diferente. Essa área é destinada para pesquisa e extensão. Então essa é uma área de visitação, aqui fazemos dia de campo, fazemos visitas técnicas, né? E sempre que alguém precisa de um material, nós fornecemos. Por exemplo, hoje nós temos a professora Tânia, da Faculdade de Nutrição, que está caracterizando e avaliando as questões nutricionais do broto de bambu. Então nós levamos material daqui para ela. Um outro exemplo de uso, nós temos 2 produtores na Feira dos Orgânicos. Eles produzem picles e conservas diversas e nós propusemos a eles um desafio de fazer a conserva com broto de bambu. E eles aceitaram, então eu doei alguns brotos e eles fizeram as conservas, gostaram e agora eles passaram a ser produtores de broto de bambu também. Para a produção de bambu, os cuidados com o solo é igual ao de qualquer outra cultura. O que a gente percebeu com relação ao bambu, que, primeiro, nas nossas condições de solo e clima, ele vai muito bem. Mas ele agradece muito, tanto a irrigação quanto a fertilização. Então nós podemos observar nessa área, essa parte de cima está mais próximo a mato, o solo tem melhor qualidade, né, e é mais fresco. Então os bambus se desenvolveram melhor do que aqui, por exemplo. E lá embaixo a gente tem excesso de umidade, é uma área úmida. Agora nas águas tem água, né? E algumas plantas chegaram a morrer afogadas. Então eles não gostam de excesso de água, mas gostam de umidade. Tem que ser equilibrado. 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 Então o solo aqui do nosso, como se diz, o solo e o clima do Brasil é um clima favorável para a produção de bambu. Com certeza. A gente encontra bambu em todas as regiões do Brasil. Os bambus, além de fazer parte da típica paisagem rural, têm despertado o interesse em empresas e pequenos produtores, como no caso do seu Paulo Roberto, que resolveu investir no cultivo de bambu há mais ou menos 6 anos. Ele está sempre em busca de conhecimento. No próximo ano, ele já tem previsão de começar a colher os brotos, que é a partir do 7º ano. A propriedade dele fica em Itapuranga, Goiás. Lá ele cultiva várias espécies. Eu comprei a propriedade especificamente para o cultivo do bambu. Para o cultivo do bambu. Uma vez que eu tomei conhecimento, comecei a estudar a cultura, então eu já comprei, já planejado para o cultivo do bambu no estado de Goiás. E em busca de mais conhecimento sobre a cultura do bambu, ele se juntou aos pesquisadores da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás para obter mais informações sobre o cultivo. A gente começou um grupo de estudo que nasceu em 2010 da Rede Bambu Goiás, dentro da Universidade Federal, com alguns pesquisadores, entre os quais eu faço parte, e eu acabei vendo ali uma possibilidade muito grande do agronegócio. Eu tenho 3 hectares hoje produzindo asper, que é o bambu gigante para broto, e tem mais ou menos meio hectares para bambu maciço, que é o bambu para carvão. Para carvão. Para carvão e também para construções gerais na fazenda. No Brasil, a produção de bambu ainda é uma atividade muito recente e pouco explorada por produtores. Se você fizer uma revisão China, o mundo todo consome bambu há muito tempo. E toda a América do Sul, exceto o Brasil. E interessante que nós temos já catalogados 350 espécies de bambu e não investimos em pesquisa e conhecimento do bambu. Então a cultura do bambu para o Brasil realmente é recente. Ele explica como é o manejo na propriedade dele. O manejo do bambuzal não é complexo, é um manejo extremamente simples. Uma das coisas que quem for trabalhar ou plantar o bambu tem que levar em consideração é que o bambu é inimigo da braquiária e a braquiária é inimigo do bambu. Onde tem braquiária, bambu não cresce, e onde tem bambu, braquiária não cresce. Então nós fazemos roçagem, então tem que entrar com máquina e roçar, e também o coroamento. Outra coisa, Vanessa, que a gente tem que tomar cuidado é não usar apenas uma espécie, porque muitas das vezes o bambu pode acontecer que ele entra num processo de floração. E uma vez florado ele morre, assim como morre o milho, assim como morre o arroz, eles produzem apenas uma vez
É uma vez no ano que produz o bambu? O broto do bambu, ele vai brotar ali próximo de novembro, dezembro, dependendo da época, até fevereiro, estourando início de março. Outro detalhe interessante é em relação ao controle de pragas e doenças. O bambu ainda não tem nenhuma doença que ataca grave. Por exemplo, se você for trabalhar com eucalipto, o grande problema do eucalipto ainda é a formiga cortadeira. Então é complexo demais de trabalhar com isso. Já a formiga já não é atraída pelo bambu. Então nós não temos que fazer controle de pragas, exceto fazer roçagem, isso sim. Então sempre manter o capim baixo. É um cultivo bem simplificado, né? Relativamente tranquilo o cultivo do Tranquilo, né? Na hora de colher é outro ponto que tem que ter bastante cuidado. O broto de bambu ele tem muito espinho, então toda aquela coberturazinha que tem, ela é penugem, é como se fosse uma cana de açúcar e aquilo acaba irritando tanto a pele como a mão da gente. Tem que ter um certo cuidado, tem que então, ter, né? É interessante ter uma manga longa, é interessante uma luva, um ou outro broto dá para colher sem, mas na escala você tem que ter seus tem EPIs. Que ter os EPIs, né? Para começar a colher um broto, ele tem que estar com mais ou menos? Aproximadamente 80, 90 centímetros é um tamanho bom para essa espécie, para o ideal. asper. No caso, o asper é o bambu gigante. É o bambu gigante. Vamos falar mais, como se diz, mais a grosso modo, né? Vamos falar o popular. Bambu gigante. Bambu gigante. E o outro que é o? Strictus. Strictus. O Strictus é o bambu direcionado para construção civil, para móveis, para segurar construções, ele é maciço. Fazer ele carvão. Não tem oco. Carvão também. Entendi. Inclusive carvão ativado para filtros de piscinas, residências. Uma das dificuldades que o produtor tinha era na hora de fazer o corte do broto. Nossa, uma eternidade. E era extremamente difícil, muito, porque você vinha, às vezes você ia batendo, o facão ficava preso, aí você ficava tirando aquilo, batendo de novo. E o broto aproveita todo, ele todo? Não, infelizmente não. A gente vai aproveitar 1/3 do broto. Entendi. 2/3 aqui vão ser destinados a, no meu caso, a alimentação bovina. Para alimentação bovina. Alimentação bovina. Existe a possibilidade também dessa uma parte endurecida, a gente fazer uma farinha de bambu. Então tem uma equipe na universidade já trabalhando nesse projeto com farinha de bambu. O corte do broto ele não pode ser feito utilizando-se motosserra, porque o motosserra tem a corrente toda lubrificada e aquele óleo acaba ficando no broto e alterando totalmente as características do alimento. Depois de colhido, a limpeza do broto é feita aqui mesmo. E tem que ter um certo cuidado, mas para isso o produtor criou uma faca específica. Agora vamos descascar, retirar na verdade essas folhas caulinares que envolvem o broto do bambu. A função dessas folhas é proteger o futuro caule. Só que nessa circunstância vamos abrir e retirá-las todas. Podemos? Esse caule aí, ele tem, como se diz, espinhos? Tem. Toda essa estrutura marronzinha que nós vemos, na verdade, são como se fosse espinho. O pessoal chama de jossal da cana, é muito semelhante. Tudo isso Entendi. é espinho. Mais um cortezinho aqui. Esse material que você está fazendo o corte parece mais um compasso. Esse também é desenvolvido aqui. Criação. Criação nossa na Rede Bambu Goiás. Agora a ideia é abrir e expor o broto, essa parte interna dele. Veja que espetáculo. Então essa é a parte que vai para a panela. Aqui eu ainda tiro um pouco mais. Aqui eu tiro, na hora de colocar lá dentro eu acabo quebrando um pouco mais. Mas eu posso tirar aqui ainda. Só folhas. Só folha essa Só parte folha, aí? Mas aqui eu vou deixar para fazer na indústria, porque todo dia tem que fazer uma limpeza, uma faxina, e a gente pega e faz lá. Ok. Faz isso aqui, ó, e já quebra um pedaço lá dentro. Tá pronto. Agora é ir direto Para a panela.